Professor Antônio Delfim Neto está aqui conosco para comentar as notícias do dia. Professor Delfim, dá para esperar um retorno harmonioso entre os poderes aí, depois do recesso do judiciário? Os magistrados tiveram tempo aí para esfriar a cabeça, colocar o fígado na geladeira. E qual que é a expectativa que o senhor tem para a retomada dos trabalhos aí e essa relação entre os poderes, hein? Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia à mesa. Olha, eu vou rezar. É importante nesse momento, essa é uma né? boa medida, viu? É recomendável, né, professor? Porque tem muita coisa polêmica na pauta do Supremo, né, professor? Eu vi a exposição da Tamice e do Cláudio e estou plenamente de acordo, quer dizer, e acho realmente que nós estamos diante de um problema moral. Como é que é possível? Nós criamos o Estado para que ele nos coordene nos instantes de dificuldade. Nós entregamos para ele uma parte da nossa liberdade, damos para ele o poder de polícia, na verdade, o monopólio da força, para que ele nos diga nos momentos de dificuldade como nós temos a agir. Como é que o Estado pode dizer para o cidadão o seguinte, ó, agora eu não sei de nada, você cuida da tua vida, se quiser mandar para a escola, você manda. Que diabo, isso, na verdade, é uma indignidade moral. O Estado tem a obrigação de dizer, pode ir porque já é seguro, ou não pode ir porque tem dificuldades. Ou corra o risco de ir. Eu estou recomendando que não vá. Então, não é possível que você construa o Estado, pague para que ele faça essa coordenação, e na hora que você precisa dele, ele diz para você, olha, eu também não sei o que fazer. Você decida. Professor, a gente entrevistou aqui na sexta-feira o empresário Flávio Rocha, do presidente do Grupo Riachuelo, e ele apresentou aqui uma visão bem diferente, né, da criação desse imposto sobre transação digital, em substituição, inclusive, segundo ele, a vários outros, a começar como compensação a desoneração das folhas de pagamento para todo mundo, para todas as empresas, né? Ele disse que há uma tendência com a criação desse imposto de extinção de impostos analógicos, como ele chama, do tipo ICMS, enfim, são impostos de valor agregado e tal. Ele pintou essa coisa aí do novo imposto como se fosse uma verdadeira revolução tributária. O que é que o senhor acha? Qual é a leitura que o senhor faz disso? Primeiro, eu acho que o Flávio Rocha é uma pessoa muito competente e na minha opinião, tem uma resistência, defende as suas ideias com grande força. Ele foi o grande incentivador e o grande apoiador da CPMF. Na verdade, há uma diferença de visão sobre a natureza do sistema de preços. O CPMF é um péssimo imposto. Você não sabe sobre quem recai. Você não pode acreditar na inflação, nas exportações. Ele distorce o sistema de preços. Então, eu acho que ele pode continuar defendendo. Mesmo porque eu acho que esse processo, esse imposto que o Guedes está dizendo, sobre transações eletrônicas, tudo isso, eu acho que está em estudo no mundo inteiro. Mas até agora ninguém sabe do que se trata de verdade. Mas ele tem cara de ICMF, focinho de imposto sobre transações, de forma que eu não acredito que você possa fazer isso e substituir outros impostos. Na verdade, você só pode tributar valor adicionado quando é o caso de mercadorias. Ou seja, você só pode tributar o que foi produzido. No Brasil, o problema é que o valor adicionado é tributado de acordo com as forças que criaram os impostos. Então você tem regimes absurdos. O trabalhador recebe e tem imposto
dependendo da posição em que ele se encontra, o estado em que ele se encontra, um médico, um engenheiro ou um advogado, se estiver trabalhando no escritório, eu tenho uma taxa de tributação, se tiver se for PJista, tem outra. Ou seja, nós, na verdade, nós destruímos a harmonia do sistema tributário. É por isso que leva a todas essas soluções. Na verdade, no fundo, o sonho deles todos é um imposto único. É um imposto que eu aplico sobre todo mundo, mas que não é proporcional ao meu nível de renda. Eu vou pagar, provavelmente ele é regressivo. Então, há muita coisa para discutir. Agora, eu acho o seguinte, Cláudio, o que não se pode é impedir a discussão. Eu admiro no Flávio exatamente isso. O Flávio é um sujeito que adquiriu um bom conhecimento desse instrumento e é uma pessoa com a qual você tem que discutir apresentando argumentos. Eu não acho que isso seja uma solução adequada, mas eu não vejo nenhuma razão para deixar de discutir. E também não vejo razão para você começar a inventar moda de que eu era analógico, agora eu mudei, eu agora estou fazendo um novo tipo de imposto. Eu acho que é preciso explicar isso com toda clareza para a sociedade. Até agora, ninguém conseguiu um imposto dessa natureza. O OECD está procurando, todo mundo está procurando isso. Como tributar, na verdade, essas grandes empresas que não têm localização. Elas têm a sua matriz onde se paga menos imposto, que permitem tranquilamente transferir imposto de um país para o outro. Produz uma competição entre esses países, de forma que uma competição que, em princípio, poderia ter bons resultados se todos os países tivessem os mesmos problemas e as mesmas necessidades. Professor Delfim, bom dia. O senhor acha que em algum momento o governo Jair Bolsonaro vai ter ali coragem de enfrentar uma outra reforma, que é a reforma administrativa? Thaís, esse aqui é o ponto central. Nós precisamos... Aqui é uma coisa interessante. Todo mundo sabe o seguinte: se você reunir 4 economistas, depois de uma boa discussão, ele sai com 8 opiniões diferentes. De forma que não há a menor dúvida de que nós chegamos hoje numa situação quase inacreditável, Thaís. Praticamente todos os economistas chegaram à conclusão de que nós precisamos de 2 reformas. Da reforma administrativa, que vai cuidar de como você faz os gastos, e da reforma tributária, que vai cuidar de como você vai extrair da sociedade os recursos para realizar as tarefas do Estado. Hoje há um consenso, mais do que um consenso, eu acho que há um entendimento no legislativo e no executivo de que isso é necessário. Era preciso, portanto, apresentar esse projeto de uma vez, Thaís. O governo, na verdade, ele não apresentou o projeto da reforma administrativa. E não apresentou, na minha opinião, porque o Bolsonaro é contra. O Bolsonaro é realmente um presidente que tem lado. Ele protege algumas classes. Ele tem prioridades que não coincidem com a da sociedade. Essa é a grande dificuldade. Quando ele diz agora, libera, se você encontrar um imposto aí, não aumenta o total de imposto, mas se você encontrar um imposto que pode arrecadar mais sem aumentar a carga tributária, o que é uma impossibilidade lógica,
Você pode fazer. Professor Antônio Delfim Neto volta ao longo da programação da Rádio Bandeirantes para conversar conosco. Boa semana, hein, professor? Boa semana para vocês e para o Brasil, hein?